E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o John trazendo mais um vídeo e hoje a gente vai direto ao ponto, caras. Mind's Eye é, sem dúvidas, o jogo mais enganoso que já foi lançado até hoje. Se prepara que hoje a gente vai mostrar aí 10 casos de jogos onde nós fomos enganados pelos trailers. Agora é oficial, galera, Mind's Eye até o momento é um dos maiores desastres dos videogames. Nos trailers ele prometia um mundo, cara, assim, visuais de cair o queixo, um mundão aberto no estilo do GTA, combate dinâmico, uma narrativa imersiva e uma inteligência artificial de outro nível, cara. E o que eles entregaram? Um desastre tão colossal que a Sony, manos, pasmem, liberou reembolso no PlayStation. Essa façanha até então só tinha acontecido com um outro desastre que até então era o maior antes do Mind's Eye, que a gente vai relembrar já já. E o pior disso tudo, antes mesmo do lançamento, o CEO do estúdio ainda teve a audácia de acusar os críticos de estarem vendidos, sendo que já havia alertas sérios nos testes fechados. É mole? Quando o jogo finalmente chegou, o que parecia ruim ficou infinitamente pior, cara. Mind's Eye veio recheado de problemas de desempenho, resolução baixa, quedas de FPS em todas as plataformas e bugs dos mais variados tipos. O flop foi tão grande que o estúdio já está preparando as demissões. E é aí que fica a pergunta que não quer calar. Mind's Eye é o jogo mais enganoso já lançado ou será que a gente já viu essa história antes? Bora relembrar agora 10 jogos que também nos passaram a perna com trailers de fazer o queixo cair, mas entregaram algo totalmente diferente. Número 1, Cyberpunk 2077. Antes da tragédia do Mind's Eye, o trono de decepção suprema era o do Cyberpunk 2077. Anunciado lá em 2013 com um trailer cinematográfico que mostrava gráficos inacreditáveis para a época. A promessa era visuais de ponta, uma narrativa imersiva onde suas escolhas importavam, romances, conteúdo adulto e um mundo vibrante cheio de detalhes. O problema é que até o lançamento a gente só via trailers cinemáticos, sabe? Nenhuma gameplay real, como se a CD Projekt Red estivesse escondendo o tamanho da encrenca que eles iam enfrentar. Quando lançou em 2020, a quantidade absurda de bugs e os problemas de desempenho transformaram o jogo nas versões de PS4 e Xbox One quase num jogo de terror. E isso não pela história, mas pelo terror de tentar jogar. Foi o primeiro caso na história em que a Sony removeu um jogo da loja da PSN e permitiu o reembolso. Anos depois, com a DLC de Phantom Liberty e várias atualizações, muita coisa melhorou. Mas a verdade é que até hoje, mesmo com a versão para o Nintendo Switch 2, a gente ainda vê muita coisa que ainda continua quebrada. 2. No Man's Sky. Esse jogo, caras, prometeu o universo. Bilhões de planetas, criaturas únicas, multiplayer, biomas diversos, a lista era gigante. Mas quando foi lançado, No Man's Sky era muito mais simples e repetitivo do que o que era prometido. Quase nada de multiplayer. A diversidade dos planetas era muito limitada e a sensação de vazio e solidão dominava. A publicidade foi tão enganosa que rolou até investigação oficial e uma revolta gigantesca dos jogadores. Mas para ser justo, ao longo dos anos o jogo recebeu diversas atualizações gratuitas que adicionaram muitos dos recursos prometidos, se redimindo e mostrando que é possível dar a volta por cima. Número 3, Anthem. A BioWare, conhecida pelos seus RPGs épicos, tentou a sorte no mercado de jogos como serviço com Anthem. Os trailers mostravam visuais estonteantes, um mundo vibrante, combate dinâmico e uma experiência cooperativa épica com aqueles voos irados em jatos futuristas. Mas o que chegou? Um jogo com problemas sérios de otimização, uma narrativa rasa, conteúdo repetitivo, progressão de personagem lentíssima e microtransações bem polêmicas. Anthem falhou miseravelmente em entregar toda a profundidade e variedade que os trailers prometiam. E o fracasso foi tão grande que a EA abandonou o projeto em 2021. Que pena, hein? Número 4, Watch Dogs.
Quando Watch Dogs foi revelado na E3 de 2012, todo mundo ficou de boca aberta. Gráficos realistas, uma Chicago viva e a promessa de sistemas de hacking super inovadores, com a ideia de que você podia controlar toda a cidade. Porém, na versão final do jogo, lançada em 2014, o que vimos foi um downgrade gráfico absurdo se comparados aos trailers. Texturas menos detalhadas, uma iluminação inferior e a cidade era bem menos dinâmica do que o que foi prometido. Esse jogo, inclusive, marcou o início da fama da Ubisoft em lançar jogos com downgrades gráficos. Número 5. The Division. Os primeiros trailers de The Division, lá em 2013, também mostravam gráficos de ponta, um mundo aberto incrível, efeitos de partículas e iluminações impressionantes, modelos de personagens detalhadíssimos e uma interface futurista. Só que alguns fãs, já ligados no histórico deixado por Watch Dogs, desconfiaram que a promessa estava boa demais para ser verdade. E quando o jogo lançou em 2016, as suspeitas se confirmaram. A primeira coisa que saltou aos olhos já foi o downgrade gráfico. Embora ainda fosse muito bonito, não chegava nem perto da fidelidade visual do trailer de 2013. A interface foi simplificada e as áreas de conflito que prometiam ser mais dinâmicas muitas vezes pareciam repetitivas ou vazias. Número 6. Mortal Kombat 1 versão do Nintendo Switch. O Mortal Kombat sempre nos surpreendeu com avanços gráficos a cada novo jogo. E uma das coisas que mais chamou atenção no MK1 foi a promessa de que ele rodaria na geração PC, PS5 e Xbox Series e Nintendo Switch. Isso fez com que os fãs coçassem a cabeça. Se roda no Switch, por que não roda no PS4 ou no Xbox One? Porque eles ficaram de fora. O trailer de lançamento para o Switch era cinemático e não mostrava nada de gameplay antes do lançamento. Quando o jogo finalmente saiu, a fidelidade visual no Switch estava muito abaixo das outras plataformas, gerando enxurrada de reclamações. Para piorar mais ainda, o canal oficial da Nintendo cometeu a gafe de lançar um trailer de gameplay do jogo gravado na versão de PC. Caras, que bola fora! E olha, mesmo as outras versões do Mortal Kombat 1 não conseguiram manter o número de jogadores por uma série de decisões polêmicas desde o seu lançamento. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhadinha nesse vídeo que está aparecendo no card aqui agora. Número 7. The Day Before. The Day Before. Esse foi um jogo de tiro e sobrevivência multiplayer anunciado pela Fantastic em 2021. Desde o primeiro trailer, chamou a atenção pela ambição. Um MMO de sobrevivência pós-apocalíptico com terror e exploração. Os gráficos eram impressionantes e as promessas grandiosas colocaram o jogo entre os mais aguardados da Steam. O desenvolvimento foi uma montanha russa de adiamentos e controvérsias, e quando o jogo foi lançado em acesso antecipado pela Steam em dezembro de 2023, um desastre completo. O jogo não era um MMO de mundo aberto, e sim um shooter de extração genérico e cheio de problemas. Otimização terrível, bugs, problemas de conexão, um downgrade gráfico absurdo, gameplay vazio, repetitivo e com pouco conteúdo. A IA dos inimigos era pavorosa e quase nada do que foi prometido foi entregue. O fracasso foi tão grande que 4 dias após o lançamento, a Fantastic anunciou o fechamento do estúdio, e em janeiro de 2024 os servidores do jogo foram desligados. Um vexame histórico. 8. Aliens Colonial Marines. Aliens Colonial Marines prometia um retorno fiel ao universo Alien, com trailers que exibiam gráficos bonitos, uma atmosfera tensa e uma IA super inteligente para os xenomorfos. A expectativa dos fãs estava lá no alto. Mas quando o jogo foi lançado foi outro desastre. Gráficos muito piores do que os dos trailers. A IA dos inimigos era ridícula, cheia de bugs e problemas de design. A diferença foi tão gritante que esse jogo também foi alvo de processo por propaganda enganosa. Número 9. Dead Island 2011. O trailer cinemático de anúncio de Dead Island foi um dos mais impactantes da história.
Mesmo sendo só um trailer, ele gerou uma expectativa gigantesca por uma história profunda, sombria e violenta. Mas quando o jogo chegou no lançamento, foi um RPG de ação em primeira pessoa com combate corpo a corpo. Uma narrativa muito mais simples e com um tom de humor, até cômica em alguns momentos. A história era bem genérica, bem diferente do que foi mostrado no trailer, que dava a impressão de ser uma experiência de horror. A diferença foi gritante, mesmo sem ter mostrado a gameplay antes do lançamento. Número 10. Mass Effect Andromeda. Depois do sucesso da trilogia Mass Effect, a expectativa para Andromeda era enorme. Os trailers mostravam novas galáxias para explorar, combate dinâmico e uma nova equipe de companheiros. A ideia era uma saga espacial épica, com escolhas narrativas de RPG que já eram marcas registradas da BioWare. Mas a maior decepção no lançamento foram as animações faciais e os modelos dos personagens que eram extremamente pobres. Expressões faciais rígidas, robóticas e muitas vezes cômicas em momentos sérios que, claro, viraram vários memes. Além disso, o jogo veio com uma quantidade considerável de bugs, problemas de otimização e uma história e personagens mais genéricos do que se comparados à trilogia original. Parecia que o jogo foi lançado inacabado e muito abaixo do padrão. E aqui a gente tem uma menção honrosa, caras, Chrono Odyssey. E para fechar com chave de ouro, uma menção honrosa que nem lançou ainda, mas já tá dando o que falar, o Chrono Odyssey. Os trailers promoviam um MMORPG com gráficos de ponta na Unreal Engine 5, mostrando um mundo vasto, texturas incrivelmente detalhadas, iluminação realista e personagens com um nível de detalhe impressionante. A expectativa é de um visual realmente de nova geração. Mas e nos testes beta, a otimização estava péssima, com quedas drásticas de FPS, stuttering, que são aqueles travamentos curtos, gráficos que nem de longe se compararam ao que vimos nos trailers. Os desenvolvedores até usaram uma desculpa de que era uma beta para teste de estresse, mas a falta de polimento de um jogo Next Gen deixa a desculpa ainda mais esfarrapada. Somado a isso, vem o histórico de monetização Pay to Win de outros MMORPGs coreanos como Lost Ark e Throne and Liberty, que também fizeram essas promessas e acabaram incluindo ou mantendo vantagens com dinheiro real, sendo eles boost de XP, slots de inventário, aprimoramentos acelerados, após o lançamento. E isso só aumentou a desconfiança. E aí, pessoal, lembram desses casos aí? Comenta aí nos comentários qual desses casos aí foi o pior de todos para você. Tem algum desses casos aí ou de outros casos que deveriam estar na lista e a gente não citou? E se você curtiu esse vídeo, já fortalece o canal deixando seu like e se inscrevendo para continuar apoiando a criação de mais conteúdos como esse, beleza? Obrigado demais aí pelo teu apoio e até mais.